Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos na Tua presença mais uma vez, Senhor, para pedir em primeiro lugar perdão pelos nossos pecados e que o Senhor possa, nessa manhã, Pai, mais uma vez, mostrar a Tua graça para nós, Pai, trazer para nós aquele alívio que vem lá do alto, quando adentramos neste lugar, Pai, nós sentimos a Tua presença. E quando a Tua presença, ela se manifesta no nosso meio, todas as nossas lutas e dificuldades ficam pequenas, Senhor. Então nós pedimos humildemente nessa manhã que a Tua presença se derrame no nosso meio e que nós possamos alcançar graças, Pai, perante o Senhor, para que um pouquinho daquela atmosfera maravilhosa derrame-se na audiência e que vidas possam ser transformadas, pessoas possam ser curadas, e nós Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Em Teu nome, Jesus Cristo, nós Te agradecemos nessa manhã mais uma vez. Obrigado por tudo. Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Vamos ler uma escritura e logo depois que nós lermos, eu pedi ao Agenor para cantar esse hino que vocês cantaram de novo. É um hino que fala muito no meu coração. Levítico, capítulo 15. Eu quero saudar, a audiência, tanto a visível quanto a invisível, aqueles que estão na internet. Acabei de receber agora, lá de Betim, pastor José Couto, ovelha do pastor José Couto, irmão Israel, irmã Kézia e o pequeno Miguel, estão assistindo conosco. Eles perguntaram, você está por onde? Vai ter culto hoje de manhã? Eu falei, estou no pastor Glauber. Aí mandei o link para eles e falaram, eu vou acompanhar daqui. Então, que Deus abençoe os irmãos na internet, Levítico capítulo 15, a partir do versículo 19. Levítico 15, a partir do 19. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imunda até a tarde. E tudo aquilo sobre que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar na sua carne, lavará as suas vestes e se banharão com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela tiver assentado, lavará as suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ela, imundo será 7 dias, também toda a cama sobre o que se deitar será imunda. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundície será imunda, como nos dias da sua separação. Que o Senhor Deus abençoe a leitura da palavra. Os irmãos podem sentar. Vamos ouvir um hino com o irmão Agenor? Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo
não sou o que eu devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo o porquê me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Esse é um hino que fala muito ao meu coração. Quando eu ouço, eu me lembro de quão pequeno eu sou, da onde eu estava, quando Ele me encontrou. E eu tenho certeza que para Ele salvar uma pessoa como eu, foi um amor muito extraordinário. Irmãos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um pequeno tema. Quando todas as esperanças humanas acabarem, ainda nos resta uma esperança.
Há muitas coisas que o irmão Brana fala sobre a mulher com fluxo de sangue. Eu quero ler com os irmãos, antes de começar, em Mateus capítulo 9, no versículo 20. Eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar sua roupa, ficarei curada. O profeta fala dessa irmã em várias mensagens, não é só uma. Talvez nós vamos ler alguma, né? Mas para aqueles que gostam de anotar, o caminho de Deus feito para nós, Mombrana fala dela no parágrafo 176, 179, 214, 239. Mensagem de redenção em plenitude e regozijo. Deus tem um caminho provido, a prova da ressurreição, escritura na parede, olhando para o invisível, e aí vai, né? Só algumas mensagens que ele fala dela. E eu vou tomar eu vou também depois ler um parágrafo. Onde está ele, o rei dos judeus? E eu quero mostrar para os irmãos o quadro que o irmão Brana mostrou, como que ele falou dela, né? Porque a Bíblia não está escrito muita coisa. Só fala que ela veio ali, que ela estava tentando a cura dela, e fala que ela tinha 12 anos. Eu quero que os irmãos imaginem uma coisa, uma luta de 12 anos. As irmãs, o homem não vai entender muito isso, lógico que não. Mas as mulheres vão entender um pouquinho da dor dela. 12 anos com fluxo de sangue, 12 anos com uma hemorragia que não curava. O que acontece com uma mulher que tem uma hemorragia muito grave? Ela começa a ficar fraca. O sangue, né, começa a sair dela. Por mais que ela coma, por mais que ela tome remédio, ela vai continuar sempre ali, né, com muita dificuldade. Então eu quero que os irmãos imaginem essa mulher bem fraquinha, 12 anos tentando a cura. O profeta diz assim, em uma das mensagens, a mensagem redenção em plenitude e regozijo, o profeta disse que os médicos que estavam tomando conta dela eram charlatões, eram médicos corruptos. E é uma pena você ter na medicina médicos corruptos. Conta-se uma história de que um pai mantinha por muitos anos um paciente, né, que nunca era curado. E muitos anos ele mantinha esse paciente, até que um dia o filho daquele homem se tornou um médico, o pai precisou fazer uma viagem, de repente aquele senhor chegou, o filho examinou, deu o remédio para ele ficou curado. E aí o filho alegre foi compartilhar com o pai: pai, o senhor não vai acreditar, pai. Aquele paciente que já está 20 anos aí com o senhor, pai, ó, eu receitei um remédio para ele e ele está curado. Aí o pai disse assim: meu filho, você não era para ter feito isso. Porque aquele homem lá mantinha as minhas contas em dia. Era graças a ele que eu pagava as coisas, que ele sustentava a minha família. Ou seja, mantendo a pessoa doente, mantendo a pessoa presa, né, a um sistema para poder enriquecer. Tem muita coisa, irmãos, que receitam para nós que não vale de nada. A maioria dos remédios que a gente toma mexe com o teu psicológico. Faz um teste, pega esse remédio que estão te mandando aí, toma ele só e não faz nada, só toma ele. Não faz nada, não faz exercício, não faz nada. Você vai ver que o efeito dele é zero. Aí a pessoa entra na sua mente, ó, toma esse remédio porque ele é bom para isso, ele é para aquilo, é para aquilo, é para aquilo. Aí você começa a tomar o remédio, faz o quê? Você muda a sua rotina alimentar. Você começa para a academia, você começa a fazer exercício, você emagrece e dá toda a glória para o remédio, sendo que, na verdade, o remédio foi só a motivação para você ir para uma academia, para fazer exercício. E eu conheço alguns médicos, e eu já tive conversas privadas com alguns que você fica escandalizado com o que você ouve. Por exemplo,
Nós temos aí um coquetel quando a pessoa está fazendo tratamento para o câncer, ela tem que tomar um coquetel lá para a imunidade dela aumentar. Custa em média aí de 2 a 3 mil reais. Para o pobre não dá, né? Esquece. E aí você faz a autoemoterapia, que tira sangue do músculo e aplica na veia, tem o mesmo efeito. Só que a Anvisa vem e proíbe. Porque custa uma seringa. E aí a Anvisa vem e manda uma lei. O médico que for pego aplicando a autoemoterapia, ele vai ter o CRO dele lá, né? Vai ter cassado, cancelamento. Então o médico não aplica, ainda que não tem a comprovação que faz mal. Nem é que você tem 500, 600, 2.000 pessoas dizendo que fez e funcionou. Mesmo assim, eles não permitem a autoemoterapia. E é uma coisa que até o David Beckham, lá quando fraturou a costela, perguntaram para ele como é que ele estava aguentando jogar. Ele falou assim: eu faço a autoemoterapia. Mas vocês acham que o mundo ele vai trazer para vocês a cura do câncer, a cura de muitas doenças? Tem muita doença, irmão, que eles sabem a cura, só que não compensa financeiramente. O profeta disse assim: se a igreja de Deus ela se unisse, nós descobriríamos a cura do câncer. O profeta disse isso. E essa mulher, ela vinha de uma doença muito ruim, irmão. Ela era rica. A Bíblia fala que ela era uma mulher que ela tinha poder aquisitivo. E quando nós temos poder aquisitivo, geralmente a gente não se importa muito com as coisas de Deus. Porque o poder aquisitivo, a fartura, ela meio que te deixa de lado um pouquinho a oração. Como você não tem muita necessidade, então você não procura muito a Deus. Geralmente nas casas que mais são ricas, a maioria das vezes não tem culto no lar, não tem oração, não tem reunião de oração, não tem reunião de quebrantamento, porque não há muita necessidade. E a riqueza, a fartura, por um lado ela é muito bom, mas por outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela começa a tirar de você o sentimento pelas coisas de Deus. E ela não se importava muito em procurar Deus, porque, para quem ir numa igreja, né? Quantas pessoas, irmão, muito rica mesmo de verdade, não estão nem aí para Deus? A gente sai para evangelizar na rua e a gente ouve cada coisa das pessoas. Pessoas inteligentes, pessoas com a mente brilhante, mas não conseguem se humilhar ao ponto, né, de servir a esse Deus. A não ser quando acontece alguma coisa. A não ser quando... Por isso que o profeta disse que o aperto, Umbrano disse que o aperto deslocará a noiva de lugar. Vai fazer com que a noiva busque algo que ela não consegue buscar porque a noiva está confortável. Nós temos igreja, nós temos culto, nós temos pastor, nós saímos daqui, vamos para casa, comemos, bebemos e está tudo bem. Ganhe muito dinheiro, irmão. Só não deixa o seu dinheiro começar a diminuir as coisas de Deus na tua vida. Quando você consegue ter isso, essa fartura, e consegue servir a Deus tranquilamente, aí você pode ter certeza que Deus só vai derramando mais na sua vida. Mais e mais e mais. E vai chegar um ponto que você vai ver que não vai faltar nada para você, nada. Você vai olhar e falar assim: eu não tenho desejo de nada. O que vier para mim agora é lucro. E ela começou a fazer o tratamento e o dinheiro sendo gasto, e nada resolvia, o dinheiro sendo gasto, nada resolvia. Agora eu vou entrar em algumas mensagens que isso não está escrito aqui. Isso é a maneira do profeta ver. O profeta disse que em alguma ocasião ela conversou com uma prostituta. Olha que coisa. Não sei como. Em alguma ocasião ela conversou com uma mulher que era prostituta. E a prostituta viu ela daquele jeito e disse assim: olha, tem um homem aí que uma amiga minha foi curada por ele. Ela era muito sem vergonha. Ela tinha muitos demônios de prostituição. Mas ela mudou completamente. E ela estava falando de quem, irmão? Ela estava falando da mulher do poço.
profeta, ela estava falando da mulher do poço, uma amiga dela. Em alguma ocasião, Deus vai trazer pessoas na sua vida, em alguma ocasião, para lembrar para você que há alguém que pode te ajudar quando as suas esperanças estiverem acabando. De alguma forma, Ele vai fazer alguém te lembrar, porque às vezes, irmãos, vêm os problemas, a gente fica tão atolado em dificuldade, em problema, que a gente não consegue mais enxergar o alvo. E aí vem alguém numa conversa com você e ele lembra para você que há um Deus que pode te ajudar. Às vezes a gente vê as pessoas assim, fulano está doente, e aí começa um pânico. O diabo já entrou. Porque onde tem o pânico, tem o diabo. E aí o diabo já começa a pôr na cabeça da pessoa, daqui a pouco você vê a fulana morreu assim, o fulano, e aí começa notícia ruim, é o diabo tentando entrar na tua mente. É ele tentando entrar na tua mente para dizer para você que não adianta você se tratar, não adianta você ir no altar, não adianta, porque você vai, fulano passou por aquilo e morreu. Alguém tem que vir na sua mente e dizer, lembra que você tem uma igreja. Lembra que tem um lugar ali que alguém pode impor a mão sobre você e você sair curado. Lá estava Naamã, o grande general Naamã. Não era qualquer um, né, irmão? Era um general, leproso. Enquanto era um general, estava tudo bem, não se importava com o profeta, estava tudo bem. Um homem que mandava, um homem que tinha autoridade, até que rompeu-se uma lepra nele, mas uma lepra escondida, lepra oculta. Porque quando vinha a lepra num filho de Israel, ele tinha que ficar isolado, até ser curado. Alguns ficavam até morrer, não recebiam cura, ficava lá isolado, jogado, igual bicho. Só que a lepra dele era uma lepra escondida. Tem muita gente assim na igreja, irmão, com uma lepra oculta, sabe? Dá para ir para a igreja sem o pastor saber que eu estou leproso. Dá para cantar sem a igreja saber que eu estou leproso. Dá para pregar sem a igreja saber que eu estou leproso. Dá para ser diácono sem a igreja saber que eu sou leproso. É uma lepra oculta, mas você sabe que a lepra está ali. Quem tem a lepra sabe que está leproso. Porque de vez em quando você vai levantar assim, vai olhar e vai... E a lepra, ela causa separação de Deus. E aí, o que vai fazer? Você vai morrer. Tem jeito. Fulano morreu. E aí começa, né? E a pessoa se especializa nos sintomas da doença. Fica especialista, assim. Sabe de tudo. Vai estudar sobre a doença para poder animar o marido a ficar mais doente ainda. Sabe-se muito de doença, sabe-se muito de medicina, sabe-se pouquíssimo da Bíblia. Vamos ler em Levítico. No Novo Testamento. A pessoa fica assim, ó, caçando Levítico. Falta de intimidade com as coisas de Deus. Vamos ler em Naum. Ixi, eu nem sabia que não tinha Naum na Bíblia. Vamos ler em Sofonias. Caramba, nome engraçado. Ontem foi engraçado, o Eliezer, né? A gente sentou o Pedro, o Eliezer, o Natan e começamos a brincar lá. Enquanto os irmãos estavam jogando futebol, eu estava brincando com eles lá. Aí eu falei assim, eu vou fazer uma pergunta fácil para vocês. Qual foi o nome dos 7 diáconos da Bíblia? Aí ele falou, isso é pergunta fácil? Você está fazendo pergunta de jovem, tem que ser de adolescente, ele falou para mim. Aí eu falei, vamos lá, Estevão, para ele gravar, né? Estevão, Filipe, Procorro, Nicanor. Aí eu falei, Timão, aí ele, Pumba. Aí eu falei, Timão, ele, Pumba. Eu falei, não, Parmenais e Nicolau. Ai, criança, é muito engraçado. Aí o filho do irmão, ele apelou, falou assim, o irmão está fazendo pergunta de jovem, tem que ser de adolescente. Aí eu falei, tem que dividir as perguntas para ficar mais fácil. Ai, ai. E esse homem leproso, irmão. E aí lá, o pastor João Nietzsche esse dia pregou, né? Pregou sobre essa menina. Aí lá dentro tinha uma escravinha. A Bíblia não fala o nome, a Bíblia não fala quantos anos, a Bíblia só fala que era uma menina. Bom, que prazer vai ser conhecer essa menina. Sabe, as pessoas falam assim, eu vou chegar no céu, eu quero ver Abraão, eu falo assim, eu quero ver algumas pessoas que a Bíblia não menciona o nome dele.
eu quero saber quem foi esse tal de Antipas. Jesus vira e fala, no dia de Antipas, a minha fiel testemunha. Ninguém sabe, a história não sabe quem foi Antipas. Aí o irmão Brana fala assim, ele deve ter sido alguém muito especial para o Senhor Jesus Cristo citá-lo como exemplo. O profeta pregou no funeral chamado Funeral de Gwyneth Picker. Falou que aquele menino tinha 16 anos, que ele tinha recebido o Espírito Santo, que ele era extraordinário, e a mensagem não fala mais nada sobre ele. O irmão Brana só menciona nessa mensagem que esse menino recebeu o Espírito Santo, que ele era um menino extraordinário. Tem muita gente no céu que eu tenho curiosidade de conhecer. Essa menininha escrava, porque uma vida de escravidão, irmão, você tinha tudo ela tinha para largar Jesus, ela tinha todos os critérios para dizer que Jesus não existia, para dizer que Jesus não era com eles, porque ela era prisioneira de guerra. Longe da sua igreja. No tempo da escravidão da Babilônia, Deus manteve várias pessoas longe da igreja, que mesmo assim não perderam a sua fé ao longo do tempo. Mombrana disse, Daniel ficou sem ir para a igreja 56 anos, sem entrar numa igreja, sem ouvir um culto como esse aqui, e mesmo assim era um homem firme. Isso mostra que quando o Espírito Santo vem em você mesmo, você vai se manter a qualquer custo, irmão. Há muitas pessoas que vão desistindo, é porque nunca tiveram uma real experiência. Aí aquela menininha olha assim, né, todo mundo preocupado, e ele leproso, e de alguma forma a mãe, a esposa dele, contou para a menina, meu marido está leproso. Ela me vira desse jeito assim, irmão, com toda... Ali já não era, quem tinha autoridade agora não era mais o general, era ela. Ela vira e fala assim, se o meu Senhor fosse na minha terra, ele seria curado, porque na minha terra tem profeta. Irmão, aquela menina, aquela autoridade que aquela menina tem, falta em muitos crentes da mensagem. Porque parece que amarela quando vai conversar do irmão Brana. Qual igreja você é? É evangélica cristã. Mas como é que é lá na sua igreja? Por que você não afirma logo e fala, não, na minha igreja nós cremos num profeta chamado William Marion Brana. Tem gente que escandaliza até com a foto do irmão Brana. Não sei para que essa foto na igreja. Eu não colocaria, na minha casa não entra. A gente não está ali, irmão, para mostrar o irmão Brana, não. Mas também não estamos ali para ocultar o irmão Brana, não, porque a coluna de fogo desceu, foi na cabeça dele. Deus não teve vergonha de botar no quadro e escrever assim, ó. Uma mão apareceu na parede no culto, foi escrevendo. Paulo, Irineu, Martim, Columba, o irmão Brana pegou e escreveu assim, ó. O irmão Brana botou assim, Espírito Santo, da última era. O anjo desenhou do lado e botou, igualzinho ele, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutério, Wesley, Brana. O anjo que botou o nome do irmão Brana no quadro, não foi os escritores que botaram o nome do irmão Brana no quadro. Deus não teve vergonha de botar o nome do profeta no quadro. Deus desceu sobre a cabeça de William Brana e foi fotografado. Agora tem um espírito, né? Essa foto, irmão, vocês acham que depois de 60 anos ia acontecer o quê? O que vai aparecer agora de gente para tentar descredibilizar o profeta? Pessoas que não realizaram 1% do que o irmão Brana realizou. 1% do que o ministério desse homem fez. Eu vi um menino novo agora, um angolano novo, mas falando mal do profeta. Irmão, eu olhei para aquele menino não tem nem postura de homem ainda tem, não tem nem experiência de homem, nem filho tem ainda, e já está ousado para falar contra os homens de Deus. Falei, meu Deus, o que vai ser de um homem desse daqui para o futuro? Já foi predestinado para ir contra a mensagem. Deus me livre, irmão, de ser um predestinado como o Faraó foi. Deus falou assim, eu levantei a Faraó para eu ser glorificado em cima dele. Deixa a hora que a Los Angeles afundar, deixa a hora que a Califórnia para o fundo do mar, aí eu quero ver esses pregadores de internet, ousados. Na minha terra tem profeta. E o general foi, irmão.
Você acha que era uma menininha qualquer? Você acha que ela andava vestida de qualquer jeito lá no palácio? Você acha que ela dava mau testemunho para um general sair da cidade dele e ir atrás do tal profeta? E o pior, que ele foi atrás do profeta, chegando lá, o que ele esperava? Eu sou um general, porque os ricos na igreja são assim, né? Eles entram na igreja e acham que tem que ser, são especial porque são ricos. Certamente ele virá sobre mim, estenderá um tapete vermelho, e chamará a vossa excelência, a vossa eminência, a vossa santidade. Eliseu nem quis conhecer ele, irmão. Eliseu falou, vai lá e manda ele mergulhar no rio 7 vezes. Aí o Geazi falou, ó, o profeta mandou você mergulhar. Ele falou, mas ele nem vai falar comigo? É assim na sua igreja aqui? Eu fui na igreja e ninguém falou comigo naquela igreja. Ninguém me cumprimentou. Nossa, que igreja grossa. Que igreja mais sem educação. Primeira vez sua na igreja. Ninguém te conhece. Você não conhece ninguém e já quer ser tratado como rei. Senta aí, rapaz, calma. Deixa Deus falar contigo, para com essa pompa. Talvez você seja até especial lá fora. Aqui você só é mais um. É importante? É, mas você não é mais especial do que os outros irmãos. É que botaram na tua cabeça que você é. Ou talvez o dinheiro que você está ganhando está achando que você é alguma coisa melhor do que alguém. E não é, não. O Christopher Lee bastou um tombo, nosso super-homem, né? Primeiro Superman. Bastou um tombo, irmão. E o homem ficou tetraplégico. Lutou pela vida até quando pôde. Olha aí o Michael Schumacher. Extraordinário, talvez um dos maiores corredores que o mundo já teve. Ah, não, foi o Senna. Para nós, brasileiros, foi o Senna. O Senna morreu e ia ser tetra. O Schumacher foi hepta... como é que se fala? 7 lá? É opta, né? Não, opta. Quando é 7 é o quê, irmão? 7 vezes campeão é o quê? Hã? Ninguém sabe? 7 vezes campeão. Foi passear com a família, eu vi o relatório lá da família dele. Foi passear com a família, levou um tombo, está lá, inválido. Meu tio, esses dias, ele corta a árvore, né? Podando a árvore, está lá podando no domingo. E na segunda-feira ele começou a sentir uma dor na perna, na segunda-feira já estava internado, na segunda-feira o médico já vem e diz assim, vai ter que cortar a perna. Uma bactéria entrou e um dia comeu a perna dele inteira ali. E aí chega a notícia, olha, minha mãe manda foto, uma foto horrível. Eu falei, meu Deus. Aí começa, né? Começa a luta, meu Deus. Tem misericórdia do meu tio, Senhor. Meu tio é um homem humilde, se ele perder a perna, como é que ele vai sobreviver? E aí começa aquela luta, aí você ora, aí levanta de madrugada, aí fica estressado, porque você está preocupado. E aí daqui a pouco vem a notícia, ó, recebeu alta, não vai precisar cortar a perna. E a gente fica alegre. E aí continua orando, Senhor, Senhor, Senhor. Né? Manda ele mergulhar no Rio Jordão. Mas tem rio lá que é mais limpo. É mais limpo, mas Deus mandou você mergulhar no Rio Jordão. Tem igreja melhor? Claro que tem, irmão. Tem igreja com coral aí. Ah, denominação é isso, denominação é aquilo. Irmão, tem igreja denominacional que dá um banho na gente em luxo. Eu fui numa que eu vou te falar, meu amigo. 103 metros, pastor, de voo livre, Genô, sem coluna. 103 por 104, livre assim. Ó. Eu sentei lá, poltrona macia. Falei, dá para dormir bem aqui. Falei, dá para tirar um sono enquanto eles estão pregando. Aí sentei, lembra, amor, que a gente foi? Sentei assim, parece um Maracanã, né? Falei, uau, que igreja! O púlpito, uma coisa enorme. A arca não era uma arquinha assim, era uma arca, sei lá, do tamanho desse púlpito aqui. Uma arca gigante. Falei, rapaz, o chão, mano, umas pedras, uns azulejão, sei lá, 1 por 1, 2 por 2, sei lá que tamanho é aquilo. Aí eu fui tentando contar assim, né? E aí fazendo igual a gente faz na obra, né, irmão GG? Medindo assim. E que igreja grande. Aí daqui a pouco levanta aquele monte de sacerdotisa. Eu falei, perdeu a graça toda agora.
Acabou com tudo que eu estava sentindo. Estava todo arrepiado já. Um monte de pastora. E aí, na hora da palavra, só me... Falei, meu Deus, dá o relógio se você não tem. Dá aliança, prova para Deus. Falei, vai minha aliança, não vou dar, não. É minha, não vou dar, não. Se não tá aliança, dá o cordão. Falei, cordão não tem mesmo. Falei, daqui a pouco vão pedir o sapato, eu vou ter que sair descalço da igreja. Aí meu irmão entrou na mesma igreja e falou assim, rapaz, o negócio é medonho. Eles queriam minha aliança. Falei, claro, é ouro. Para botar piso no chão, é caro. Meu Deus. Eu vou trocar, irmão, a simplicidade do Rio Jordão por isso? Eu prefiro mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e sair limpo, do que ter toda essa luxúria aí, ó, ir para o inferno. E ela, com fluxo de sangue, o dinheiro acabando, aí junto com o dinheiro acabando, vem a necessidade. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos, tem muito irmão que precisa de necessidade. Infelizmente. Tem muita gente que enquanto está bem, ele não vai servir a Deus. Enquanto está saudável, sai de casa, não ora mais. Sabe aquele temor que tinha? Senhor Deus, estou indo trabalhar, Senhor, me livra do acidente. De repente eu posso estar cortando um simples piso ali, Senhor, e uma fagulha cair na minha vista e eu ficar cego. Se acontecer, o Senhor me livra? Senhor, a gente foi fazer uma obra na igreja, irmão, aí nós começamos a obra, os irmãos sempre são assim, né? Todo mundo começa agitado, aí o pastor falou assim, irmão, vem cá, vamos orar primeiro. Vamos orar antes de começar a trabalhar. Aí oramos, Senhor, aí o pastor falou assim, Senhor, livra os irmãos do acidente e tal. Aí, de repente, nós estamos cortando a laje, né? Aquela maquitona lá. Aí eu estou bem assim, irmão, andando, bem assim, bem displicente, pastor. Alguém cortou a viga rompeu e fez assim, ó, no meu lado. Passou, tirou vento assim, né? Aí eu dei aquela gelada assim na hora, né? Eu fiquei imaginando, imagina essa viga na minha cara. Mas teve uma oração dizendo, livra meus irmãos de acidente. Irmão João Carlos, lá no Rio de Janeiro, irmão João Carlos estava assim, ó, mexendo com o carro, de repente ele ouviu assim, de repente, mas ele falou assim, de repente alguém disse assim, João, ele fez assim, quando ele olhou para cá, uma munição fez assim no vidro dele, tá, quebrou o vidro, ia pegar na cara dele. Ele ouviu alguém chamar João, ele fez assim, oi, ele fez assim, ó, tum, quebrou o vidro. Não tinha ninguém chamando ele. Muitas das vezes o Espírito Santo vai te livrar e você nem vai perceber que ele te livrou. E aí começou a faltar e começou a faltar demais. E quando começa a faltar demais, você vai lembrar que você tem um Deus. O profeta disse que nos hospitais são aonde tem as orações mais sinceras. E se você já precisou ficar no hospital a ponto de perder a vida, você sabe que você orou como nunca orou antes. Você se arrepende, você se humilha, você fala com Deus coisas que você confessa coisas que você nunca confessou nem para você mesmo. Porque você sabe que sua vida pode ir a qualquer momento. Ela ficou em pânico, mas ela tinha ouvido falar que alguém podia resolver o problema dela. Só que como acreditar, irmão, que ela colocou todas as esperanças dela no médico, e os médicos não puderam fazer nada por ela. Todas as esperanças que ela tinha acabaram, mas ainda restava uma única esperança para ela. Talvez eu esteja falando para as pessoas aqui que não tem mais esperanças. Sua esperança talvez no médico acabou, sua esperança no dinheiro talvez tenha acabado, sua esperança no seu conhecimento tenha acabado. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, ainda nos resta uma esperança. E lá vinha Jesus. Do outro lado, oh Jesus maravilhoso. Mombrana prega assim, numa mensagem, então chegou Jesus. Bom, quando Jesus chega, ele muda todo o quadro. Aí Jesus lá do outro lado, fazendo um trabalho. Pegou o barco,
Diz as Escrituras que lá tinha um homem, um maníaco de Gadareno, endemoniado, de 4 a 7 mil demônios atormentando aquele homem, não deixava brecha para aquele homem, e um tormento, e um tormento, e um tormento. Aí o profeta disse assim, ó, de repente, aqueles demônios deixaram ele por alguns segundos. O profeta fala assim, alguns segundos que eles deixaram ele. Ele pegou assim, meio amarrado, e fez assim, ó Jeová, tem misericórdia. O demônio possuiu ele de novo. Só que alguém lá do outro lado da montanha sentiu aquilo. Teve aquele sentimento de um filho precisando de socorro. E ninguém podia socorrer aquele filho. Ele vira para os discípulos assim, é necessário que nós passemos para o outro lado. Os discípulos, sem entender, não tenta entender Jesus. Se Jesus está dizendo que tem que fazer alguma coisa, faça. Não fica tentando entender Jesus, não fica colocando a tua interpretação no meio. Os discípulos entraram no barco. O diabo percebeu que tinha alguma coisa errada. O que ele está fazendo? E de repente o profeta disse que os demônios falaram assim, vai lá, 10 milhões de demônios e ataca e derruba aquele barco. Mombrana disse, 10 milhões de demônios numa tempestade. Começaram a sacudir o mar. Quem já pescou no mar aqui e bateu um sudoeste vai saber o que eu estou falando. Que eu já passei por essa. É desesperador. E o negócio começa a balançar e parece que vai afundar tudo. Os discípulos desesperados, Jesus tirando um sono. Ele não tirou sono porque ele era preguiçoso. Ele estava dormindo porque ele ia encarar muitos demônios, irmão. Ele precisava descansar. E a mente estava cansada. Daqui a pouco, Pedro, Senhor, não se te dá não que nós estamos morrendo. Jesus levanta, olha para aqueles homens e falou, homens de pequena fé. Olha para a tempestade, o profeta disse, ele olhou para aquele demônio na tempestade e disse assim, tempestade, eu te repreendo. E houve-se uma grande bonança. Jesus atravessou o mar, chegou lá. Quando ele chega no Gadareno, vocês podem ver que o diabo fala assim, Jesus, Filho do Altíssimo, por que vieste nos atormentar antes do tempo? O profeta disse, não era a hora da libertação dele, mas o gemido dele, o pedido de socorro foi maior. Então Jesus passou por cima da hora, passou por cima da predestinação, passou por cima de tudo e foi lá socorrer um filho. E eu quero dizer para você que Jesus passa por cima de muita coisa para te ajudar. O problema é que nós não temos aquele desespero verdadeiro, irmão. Aquele desespero de alma. Aquele desespero que o profeta disse assim, arranca a serpente dentro do toco que está escondida. Porque enquanto nós ficarmos nessa vida, sabe, nesse marasmo, nessa religiosidade da mensagem que eu venho para a igreja, carrego a minha Bíblia, o pastor lê, eu nem leio em casa depois, eu nem conheço muito a Bíblia, vou para casa, ele cita, põe no telão a mensagem, eu leio a mensagem, volto para a igreja, vou para a igreja, põe uma roupa bonita, fico bonitinho de terno, né, cheiroso, um perfume e tal. Isso é só religiosidade. Mas quando essa igreja ela sai disso, e ela começa a cultuar de verdade, aí ela chama o Espírito Santo à cena. E quando o Espírito Santo vem em cena, aí cura acontece, milagre acontece, libertação acontece, e as coisas vão acontecendo. Aí Jesus cura aquele homem, pega o barco. Olha o que o Mombrana disse. Redenção em plenitude e regozijo, 221, ela estava fazendo tricô. Tricotando. Ela tricotando em casa. E o sangue saindo, ela fraca. Possivelmente devia estar orando a Jeová, alguma coisa assim, porque é assim que eles oravam no Velho Testamento. E de repente o profeta diz aqui nessa mensagem que ela ouve um barulho estranho. O profeta disse, aonde Jesus está, há muito barulho. Ê, Batista! Ê, Batista da mensagem! Que não gosta de grito, não gosta de palma. Eu não gosto não, se tiver alguém pulando, eu fico todo... O Batista na mensagem, saiu da denominação, mas a denominação não saiu de você ainda. Ela tricotando, de repente Jesus desce do barco, o pessoal não dá descanso para Jesus. Aí Jairo já vem e fala, Senhor, minha filha está morta.
Aí Jesus, ela não está morta já, ela dorme. Ô Senhor, mas peraí, minha casa tem uma médica lá, ela sabe o que é morta, ela botou o dedinho assim na carótida, né? Botou o dedo na veia lá e está morta. Não, fica tranquilo, vamos lá. Aí, irmão, ela ouvindo que Jesus estava passando, ela disse assim, é minha única chance. Os médicos não resolveram nada. Tem pessoas que Jesus passa no culto. Eu já vi culto, irmão, que você sente Deus passar do teu lado assim. A unção é tanta. A gente estava num culto que a unção era tanto, mas era tanta unção, quem estava pregando era o pastor Edgar Rocha, mas era tanta unção que dava para sentir os anjos passando dentro da igreja. Pessoas que precisavam estar clamando no altar, estavam no banco assim, ó. Pessoas que a gente sabia que, eu falei, agora é tua chance, vai lá. Vai. Jesus está ali para te curar, é a pessoa formal, fria no banco. O profeta disse que aquela prostituta, Maria, irmã de Lázaro, ela sabia, Jesus pregava para o irmão dela todo tempo. Aí Jesus foi na casa de Simão. Chegou lá, Simão não deu nem bola para Jesus, deixou Jesus lá, sucateado. Ele foi lá para ser envergonhado. O irmão Brano disse, ele aceitou o convite para passar vergonha, deixou ele lá. Aí ela estava na porta, ela viu, ela olhou assim. O irmão Brano que fala isso, viu que ela disse que viu Jesus assim, ó, aquele ali é Jesus. Tadinho, ele está com o pé sujo, a prostituta. Ninguém vai lavar o pé dele, ele está cansado, está suado. Aí ela disse, se eu pudesse fazer alguma coisa por ele. Brana fala que ela virou para ir embora. Quando ela virou, o anjo do Senhor pegou nela, puxou e disse assim, é a tua única chance de fazer alguma coisa por ele. Ela, como prostituta, invadiu uma casa que ela nem poderia entrar, ela seria apedrejada. Quando ela entrou, ela já se ajoelhou perante Jesus. Pegou e começou a lavar os pés dele com lágrimas, chorando. E ele deixou ela ali. Aí eles ficaram olhando para ela assim e pensaram assim, se ele fosse realmente profeta, ele saberia que essa aí é prostituta. Ele, discernindo o pensamento dos seus corações, falou, Simão, eu entrei na tua casa, Simão, e você não me deu o ósculo santo. Eu estou aqui todo sujo, você não lavou os meus pés, Simão, mas essa daí, desde que entrou, não para de lavar os meus pés com lágrima e enxugá-lo com os cabelos. Ele disse assim, Simão, e por causa dessa atitude dela, duas coisas vão acontecer. A primeira é, minha filha, você está perdoada dos teus pecados. E ele ficou vários dias na casa daquela mulher e não perdoou ela. Ele dormia na casa de Lázaro em Betânia e não perdoou ela. Ele pregava para ela e não perdoou ela. Ele comia, jantava com ela e não perdoou ela. Mas ela tinha que fazer alguma coisa para puxar esse perdão de Jesus. E a coisa foi uma coragem extraordinária de encarar a sociedade e lavar os pés de Jesus. Aí Jesus, em recompensa, disse assim, ela não só será perdoada, mas aonde, em qualquer lugar do planeta que esse evangelho for pregado, essa ação dela será mencionada. E nós estamos aqui mencionando isso. Aí agora lá está aquela mulher tricotando, de repente ela ouve um barulho, ela diz assim, eu tenho que chegar até ele. Se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu sararei. O irmão Branco disse assim, não existia nada na Bíblia, em nenhum lugar da lei, não existia esse parágrafo dizendo que se tocasse nas vestes seria curado. Não estava na mensagem, era uma ação de fé dela. Ela saiu para a rua, e agora, como é que chega em Jesus? Uma multidão apertando, Marcos capítulo 5 fala que uma multidão apertava ele. E ninguém podia chegar, aquela multidão, imagina, irmão, imagina o curador divino passando na rua, imagina o tumulto que não ia causar aqui agora, se Jesus entra nessa igreja. Ia ter gente aqui do planeta Terra inteiro querendo ser curado. E a multidão apertando, e lá vem ela. Irmão, lá vem ela. Ela não veio assim, não, ela veio fraca, ela estava cansada. E muitas das vezes as pessoas estão cansadas dentro da igreja, a gente não dá oportunidade para elas. Não chama elas para o altar, não chama elas para receberem cura. Fica aquele culto religioso. E o profeta disse, não retira o altar da igreja, porque vida eterna começa no altar. Aí ela sai no meio da rua, e ela tentando gritar, Jesus, o profeta
e ela tentando gritar, Jesus, Jesus, e a multidão apertando, e um empurra, e toma cotovelada, e ela cai no chão, e cansada, e aquela fé dela, eu vou chegar nele, eu tenho que chegar nele, e tentando, e a igreja não deixando ela chegar, a própria igreja, os próprios discípulos, ninguém tinha misericórdia para olhar e falar, vem cá minha filha, eu vou pegar você, vou jogar por cima. Conta-se na história de Pedro, que a gente só vê Pedro ali, né? Mas a história de Pedro conta que um menininho ficou doente, e ele estava com o pé torto, ele não conseguia chegar. Diz que Pedro pegou o menino assim, ó, no colo, foi passando pelo meio da multidão, chegou lá, quando Jesus chegou perto dele, ele só falou alguma coisa, o pé do menino voltou ao normal. Pedro olhou para Jesus, não falou nada, Jesus só olhou para ele, e Pedro ficou com aquela cura na cabeça. Quando Jesus aparece para Pedro, ele fala assim, vem que eu vou te fazer pescador de homem. A história diz, ele já tinha aparecido para Pedro, antes. Isso está na história. E ela tentando chegar. E como que vai chegar agora, irmão? Você vai ter que dar um jeito de chegar até Jesus. Não é Jesus chegar até você. Tem hora que ele vai atrás de você, mas tem hora que você vai ter que se esforçar pela sua cura. Enquanto você ficar ouvindo as pessoas, o teu final é ficar no médico e morrer. Porque o médico é limitado, irmão. Nós respeitamos a medicina, mas a medicina chega uma hora que ela não tem o que fazer. Chega uma hora que a medicina fala, ó, manda para casa porque vai morrer. Aproveita o final do dia. Chegou o limite da medicina. Quando todas as esperanças acabarem, ainda nos resta uma esperança. E lá vai ela, irmão, entrando no meio da multidão. Ah, se eu tivesse um filme, né? Podia ter na Netflix, real, assim, real. Ia ser muito bom de ver. Eu ia ver a série inteira da Bíblia. Hoje nós temos aí o The Chosen, Jesus engraçadinho, risonho, divertido. Irmão, vê essa série The Chosen aqui, que ela é muito boa. Aí vai eu ver a série. A mulher do poço. Ela, Senhor é o Messias, ele fala assim, eu estava esperando, ele fala assim, desse jeito, o Jesus moderno, ele fala assim, piscou, eu estava esperando você me reconhecer. Falei, que Jesus legal. Nós estamos mal, né, irmão? Até os filmes nossos estão mal. Eles querem botar um Jesus legalzinho de qualquer jeito. Ele era legal. Só não era daquele jeito ali. Mas que ele era legal, ele era. Somente com seus filhos. Vai pelo meio da multidão. E a multidão apertando, e ela se esforçando. Tem gente que não se esforça. Tem gente que não faz nada e quer receber os benefícios. E ela se esforçando, e esticando o braço, e aquela fé, de repente, ela vai se esforçando assim, pastor Glauber, e o pessoal empurrando, e ela já ficando fraca, e dizendo, meu Deus, eu não vou conseguir. Daqui a pouco ela vai assim, estica o braço assim, acho que meio caindo, ela pega na orla do vestido dele assim. Parágrafo 177 da mensagem, tem para botar no telão, pastor? Não achou? Eu vou ler aqui, ó. Onde está ele, o rei dos judeus? 21 de dezembro de 1958, parágrafo 177. Não gostaria você de estar ali quando ele falou com aquela mulher que tinha um fluxo de sangue? Ela veio torcendo através da multidão, torcendo assim, se torcendo para encostar nele. Ela tocou em suas vestes, pois ela disse para si mesma, este é o Filho de Deus. Se eu apenas puder tocar nas suas vestes. Agora, presta atenção aqui, ó. As vestimentas palestinas eram largas e tinham outra roupa embaixo. Ele nunca sentiu aquele toque. Ele nunca sentiu aquele toque. Ele não sentiu aquele toque. Ele não ouviu o gadareno. Ele sentiu aquela atmosfera. Ele não ouviu, o Mombrano disse, ele não ouviu Bartimeu, porque estava longe. Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E o povo disse o quê? Ô, para de gritar. Para de ficar gritando na igreja, para de ficar dando amém, para de ficar rolando na igreja. Para com isso, você fica incomodando. Para de gritar, para de dar amém. Irmão, amém só incomoda para mim, incrédulo. Grito na igreja só incomoda para mim, incrédulo, porque pregador gosta de ouvir amém. E parece que quanto mais amém a gente ouve, mais parece que o negócio empolga. É como se fosse uma torcida, irmão. Você já viu? O time está lá perdendo, lá, o time está jogando, aí está lá. E está ruim, e está brabo. E aí a torcida começa a vaiar, e o time joga latinha, joga não sei o quê. De repente, parece que a torcida resolve assim, vamos incentivar? Né? Vamos incentivar, de repente, aí eles começam, e gritar lá o nome do clube. E aí, tira a camisa, e suvaqueira para tudo quanto é lado. E tem irmão da mensagem. Outro dia eu vi lá, estava vendo na televisão, e o povo, eu. Aí daqui a pouco aparece o irmão lá da mensagem, o líder de cântico. Falei, não é possível. E lá, e sem camisa, e suvacão. Eu falei, mas na igreja é frio. Na igreja é frio. Na igreja não vibra. E a tela pegou assim de cara. Tá. Falei, meu Deus, não deixa que outros vejam, porque vai escandalizar. Guarda, Senhor, no meu coração essa imagem. Ali se tu não pular no culto, você vai ver. Você vai me pagar. Mas quando a igreja diz, amém, glória a Deus, aleluia, parece que vocês estão dizendo assim, vai pregador, cita mais um parágrafo, fala mais uma mensagem. Pregador não tem unção, também pegar para morto. Não é quem arranca a unção do pregador. O profeta disse, não é o dom que eu tenho, é vocês que tiram esse dom, traz esse dom à cena. E aí ela tocou em Jesus. Quando tocou, irmão, Jesus está vindo assim, ó, no meio da multidão. Imagina Jesus no meio da multidão e aquela coisa aí. Ator que não tem metade da fama, não aguenta, fica estressado, já viu? E paparazzi. Imagina Jesus hoje, irmão. Imagina como é que ia ficar esse mundo. E Jesus ali, como se fosse naquela... Jesus me cura, Jesus tentando chegar na casa de... Daqui a pouco ele sente assim, ele faz assim, ó. Aí o pessoal, opa, aconteceu alguma coisa com o mestre. Ficou fraco. Foi um toque diferente, irmão. Ele vira para trás assim, quem me tocou? Ele não sabia quem tocou ele. Mas ele sentiu que alguma coisa aconteceu. Quem me tocou? E todo mundo assim, ixi, ó, não gostou que tocou nele não. Quem me tocou? E falou, aí eu vou falar nada não. Aí daqui a pouco tá a mulherzinha ali, 12 anos saindo sangue. 12 anos. Uma mulher imunda, não podia tocar nele. Ele seria imundo. Ele ficaria imundo. Não é o que nós lemos em Levítico? Nada que ela tocou, tudo seria imundo. Só que a imundície dela, irmão, tocou na pureza. E o profeta disse que quando é jogado uma gota de tinta dentro do cloro, a tinta some. O profeta disse que o sangue de Cristo é como o cloro jogando uma gota de tinta. Seu pecado cai lá dentro, ele dissolve assim, ó. Você... Imagina na hora, irmão. Imagina a cena assim, ó. Vamos imaginar essa cena em câmera lenta. Ela. O profeta disse: vamos fazer igual o Branco falou, torcendo, toda torcida. Garrou. Quando garrou assim, ó. Quando garrou, aquela atmosfera veio fazendo assim, ó. Foi lá nas partes íntimas dela, assim, ó. Estancou aquilo que os médicos não puderam fazer e fez assim, ó. Ela caiu para um lado, ele caiu por outro, porque sai força do pregador quando ele ora. Quem já orou por enfermo sabe, a gente fica quase que cambali e cai. Já aconteceu comigo de diácono ter que me segurar, senão você desmonta, de tão fraco que você fica. Aí, Jesus fraco, vira, quem me tocou? Ela toda envergonhada, tímida. Fui eu, Senhor. Vem cá, mulher. Senhor, a multidão te aperta. O senhor pergunta quem te tocou, ele falou, mas não foi um toque igual o de vocês, não. Esse toque frio.
Sabe esse toque de só vem para a igreja para cumprir regra? Foi um toque diferente. Porque eu senti que saiu virtude, saiu força de mim. Chegou para ela e falou assim: vai, mulher, em paz, a tua fé te salvou. Você não quer tocar, irmão, nesse Jesus? Você não tem vontade de sair desse culto azedo, sem graça? Sabe, esse culto religioso, a Umbrana chama de culto batista. Você não tem vontade de sair disso, não? Anos e anos, essa frieza dentro de você. Sabe, essa religiosidade, tudo certinha. Não te dá vontade, tem hora, de sair disso, não? E ir até onde está mesmo, onde está mais quente. Onde o santo dos santos te envolve. Você não tem vontade, não, jovem, de limpar essa sua vida, não? De ter uma experiência real, a ponto de você poder dizer assim: depois daquela experiência, eu nunca mais fui o mesmo. Sabe, irmão, nós temos que pedir a Deus força para a gente parar de fazer as coisas que a gente está fazendo. Senão passa anos e anos na mensagem e você nunca muda. A roupa nunca muda, o palavreado nunca muda, as vestes nunca mudam. A atitude não muda, a honestidade não muda. O profeta disse que caráter não é um dom, você não nasce com caráter. O profeta disse que caráter é uma vitória. E se temos que vencer, temos que lutar. Então, muitas das vezes, nós temos que aproveitar essas reuniões, não para ficar assim, sabe, quem vai pregar hoje? Quem vai pregar? Culto especial, lota igreja. Pessoas tudo com fé voltada em um homem. Culto especial. Fulano de tal vai pregar. O que mudou na tua vida? Não mudou nada. Só naquele momento, aquela emoção veio e você sapateou e tal. E depois a mentira continuou. E depois a falsidade continuou. O negócio desonesto continuou. O que mudou? Não mudou nada, porque é homem. Quem muda é o Espírito Santo. O profeta disse assim: 40 anos aquele homem, 40 anos dentro do Egito, aprendendo para ser um cientista, um homem brabo. Moisés era brabo, era o bambambam. Moisés faz bobagem, tenta salvar Israel da maneira dele. Vai para o deserto, Deus descompatibiliza Moisés, aparece na sarça por 5 minutos. Moisés olha para aquela sarça, nossa, aquela árvore queima e aquilo não apaga, que negócio estranho, vou lá ver. Chega lá. Quando ele chega lá, ele ouve uma voz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, que a partir de agora você está pisando em terra santa. Moisés tira o sapato, e o Mombrano disse assim: quando ele botou os pés dele na presença de Deus, sabe o que acontece quando você entra na presença de Deus? Ela tigela dos pés à cabeça. O profeta fala isso em várias mensagens, irmãos, entrava e gelava ele assim. Aí ele disse: não tenha medo, isso não te fará mal. Ele fala assim, era uma presença que gelava a gente dos pés à cabeça. Sabe o que é isso? Os pecados. A gente sente o nosso pecado quando entra na presença de Deus. Não tem um aqui dentro que quando entra na presença de Deus, a primeira coisa que você pensa nos erros que você está fazendo. O profeta disse, em sua presença, toda vez que a gente entra na presença de Deus, nossos pecados vêm à tona. Isaías vivia uma vida qualquer, religiosa. Profeta religioso, amparado por um rei chamado Uzias, um vidão, tinha tudo o que queria, eu podia ir na casa do meu amigo, se eu precisasse de uma Lamborghini, ele me daria de presente, se eu precisasse de comprar uma coisa, ele me daria, até que Uzias morre. O profeta disse assim, o Mombrana disse, Deus tirou o calço de Isaías. Não tem mais dinheiro, não tem mais fama, não tem o poder do rei para se encostar. Isaías foi para a igreja. Que bonito. Ele diz, eu entrei no templo. Isaías, você não ia para a igreja, não, é? Não, para que vai para a igreja? Um vidão desse? Tem o dom, bastava eu profetizar e deixar todo mundo feliz. O rei vinha, rei, Deus é contigo. Deus te abençoe, meu irmão. Igual Hitler abençoando o povo. O homem levantava a mão assim, eu falei assim, demônio levantando a mão e o povo. Até que eu entrei no santuário. Aí ele entrou no culto, começou a cultuar, o pregador começou a pregar. Profeta, dentro do culto agora, na igreja. Muita coisa acontece dentro da igreja, irmão. Muita coisa pode acontecer contigo, jovem, dentro da igreja. Inclusive você ser mudado hoje dentro da igreja.
Talvez esses demônios saiam de você hoje, dentro da igreja. Aí ele entrou na igreja, começou o culto, de repente a coisa começou a animar, o liturgante começou a animar, de repente veio querubins, irmão, e entrou dentro da igreja, e começavam a gritar assim para o altar: santo. Olha que culto, irmão. A igreja louvando e os querubins: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo. E aí daqui a pouco aquelas colunas de madeira começaram a sacudir, de tanto que era, e começaram a mexer. Aí ele foi entrando na presença de Deus, entrando, daqui a pouco ele gritou: ai de mim, misericórdia, Senhor. Às vezes você está pregando, você ouve isso dentro da igreja: misericórdia, Senhor, misericórdia, Deus, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Tem misericórdia, Senhor. Quando a gente aprender, irmão, a se humilhar e a gritar misericórdia, a gritar perdão, a pedir ajuda, eu digo assim, ó, a gente prega, só tem um desejo no nosso coração: que as pessoas venham até Deus. Não tem o menor interesse que leve meu nome, não tem o menor interesse que grave meu nome. As pessoas me chamam de um monte de coisa. Ou é creio, ou é lei, não sei o quê. Ninguém me chama de Wesley, na verdade. Erra meu nome. Ah, o irmão não falou seu nome. Meu nome não importa. Eu não quero nem saber se você vai lembrar de mim. Eu quero, irmã, é que você entre na presença de Deus e daqui a, sei lá, 20, 30 anos, quando a gente se encontrar, você fale assim: irmão, aquele culto mudou a minha vida. Esse é o maior desejo de um pregador, irmão. Quando a gente vê uma pessoa sendo curada, não tem desejo na gente de dizer que a gente orou, não. Porque quantas e quantas pessoas nós não oramos e elas morrem. Quantas vezes eu não impus as mãos sobre pessoas que ficaram pior às vezes. Então não é a gente que cura, não é a gente que liberta. A igreja não vai ser moldada segundo um pregador. A igreja será moldada segundo o Espírito Santo. Por isso que não adianta a gente ficar tentando consertar a noiva. Ah, eu vou consertar, eu não vou consertar nada. O Espírito Santo fará alguma coisa nessa noiva que trará ela para o eixo de volta. Então, quando você aprender a entrar num culto, esquece quem está do teu lado. Está com vergonha de quê? Passando sufoco, passando desespero, a vida ruim, mas não tem coragem para romper numa igreja. A pessoa não tem coragem. Dentro de um banco, uma oportunidade, o Espírito Santo falando, a pessoa não consegue levantar, falar: Deus, lembra de mim, Senhor. Não sai daqui sem tocar em mim, não. Olha Bartimeu, irmão. Bartimeu cego, o profeta disse, ele era normal. Ele era um homem normal. Ficou pobre, ficou cego, deu tudo que ele tinha de sacrifício. Ele tinha uma ovelhinha que bancava ele tinha 2 pombinhas que faliam. Uma mulher fala, ela fazia malabarismo. A filha dele ficou doente, ele foi e falou: Senhor, eu vou sacrificar minhas pombinhas, é o meu ganha-pão, é tudo que eu tenho, mas pela minha filha, Senhor. Foi mendigar, irmão. A pessoa às vezes não conhece a história de quem está ali mendigando, não conhece a história de quem está ali se prostituindo, quer julgar, mas não sabe o que a pessoa passou. E lá estava ele mendigando. Ele era um judeu, o profeta disse assim, que ele tinha revelação. De repente, a Bíblia fala assim, ele ouviu falar de Jesus. Jesus iria passar pela cidade. Ele falou: é tudo ou nada. E ele começou, ele não sabia nem onde Jesus estava, porque ele era cego. Ele ouvia aquele barulho, ele falou assim: quando eu ver aquela barulheira, eu sei que ele está aí. O profeta disse: onde ele passa tem barulho. E aquela barulheira, e louvado seja Deus, amém, aleluia, glória a Deus, e não sei o que. Daqui a pouco Bartimeu vira assim e fala assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tentando assim, ó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus lá no meio da multidão: Jesus, filho de Davi. Aí começou a entrar, sabe aquelas... Você começa a orar 5 minutos, 10 minutos, daqui a pouco você entra na presença dele. Ah, irmão, se você nunca orou e entrou na presença de Deus, você não vai saber o que eu estou falando. Mas se você já orou, e isso aqui saiu de você, e você entrou na presença dele, você sabe o que eu estou falando. E aí ele orando, Jesus, filho de Davi. Daqui a pouco as lágrimas começavam a correr. Já não era mais aquele culto formal. Ele dizia: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. E aí aquelas lágrimas quando correm, tem muito perdão que não tem mais lágrimas, irmão.
Ó, querido, eu errei, tá? Mas você sabe como é que eu sou. O profeta disse, não tem mais lágrima, não ruboriza mais a face, é um perdão falso. Ó, irmão, eu falei mal do irmão, mas o irmão me perdoa, tá? Não desce uma lágrima. Jesus, filho de Davi. Aí o irmão Branco disse que Jesus sentiu, irmão. Jesus veio até ele assim, falou, o que você quer que eu faça, meu filho? Ele falou, Senhor, quero ser curado. Eu preciso de ser curado. Foi curado instantaneamente. E a Bíblia diz que ele deixou a capa. Tem muita gente na mensagem que ainda não deixou a capa. Aquela capa revestida de denominacional. Irmãos, Deus te abençoe. Eu vou parar por aqui. Eu não sei, mas eu queria cantar esse hino de novo com a igreja. Eu não sei o que ele viu em mim, mas eu queria que agora você cantasse com a alma. Feche os seus olhos, entra na presença de Deus agora e vamos cantar esse hino junto. E se você, enquanto estiver cantando, irmão, sentir vontade de gritar, de falar com Deus, de chorar, fica à vontade. Adora Ele do seu jeito, mas canta esse hino agora com a sua alma. Tenta sentir essa letra. Se coloca no lugar, tenta sentir lá na sua alma o que essa letra está falando, porque ela é muito tremenda. Você que está assistindo a gente pela internet, entra na presença de Deus agora. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por